Graça e paz para todos meus amados irmãos. Eu gostaria de deixar uns versículos bíblicos aqui da palavra de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 32 e versículo 39, que diz assim: Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. E aí? Tem que meditar, meu amado, nisso aqui. É necessário meditar em toda a palavra. Sabe por que eu estou pregando esse versículo? Porque uma vez eu falando com um amado irmão, presbítero da casa de Deus, que diz, né, da casa de Deus, e eu falei assim: não existe diabo nenhum, não existe Satanás nenhum fazendo essa mortandade, ferindo, matando, não existe. E ele pergunta: não, mas você não acredita que o diabo anda fazendo isso? Eu digo: não, eu acredito que Deus anda fazendo todas as coisas. Ele faz o bem e permite o mal. Não vive Deus e diabo como fossem dois times de futebol. Quem ganha, quem perde. Porque, infelizmente, o evangélico, das igrejas tradicionais, eles vivem dessa maneira. Ele não sabe quem é que tem mais força ou poder, se é Deus ou o diabo. Uma hora ele faz uma coisa boa e diz assim: eu sou de Deus. Outra hora, se acontece qualquer coisa ao contrário, foi o diabo. E vive nessa luta, vive nessa guerra. O diabo faz, Deus faz, o diabo faz, Deus faz, o diabo faz, Deus faz. E aqui, Deus, como eu já expliquei para vocês, aqui em Deuteronômio, Deus diz que não existe outro Deus, e ele bota Deus com D minúsculo. Aqui está escrito com D minúsculo, ou seja, não existe um Deus poderoso, e nem existe um Deus, outra qualquer criatura, como muitos pensam que existe. Olha aqui o que é que ele diz. Vou repetir. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus comigo. Nenhuma criatura mais com ele, nem Deus nenhum. Que ele faça o bem, o outro faça o mal. Não tem isso aqui. Nenhum Deus comigo. Eu mato. Não é o diabo que mata, não. Não. Aqui a palavra aqui é Deus falando aqui. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. E aí? É o diabo ou é Deus? Deus. Isaías, capítulo 45 e versículo 5, veja o que é que está lá. Veja o que é que está escrito ali. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim não há Deus. Com D minúsculo. Ou seja, não existe outro Deus, outro Deus qualquer. Nem com D maiúsculo, igual o dele, nem com D minúsculo. Eu te cingirei, ainda que tu me não conheças. É Deus. Versículo 7.
Eu formo a luz e crio as trevas. Ué, mas se existe Deus e existe o diabo, como se fala, e Deus é bom, o diabo é mau, Deus é luz, o diabo é escuridão, é trevas, mas aqui a palavra está mostrando diferente. Diz, eu formo a luz e crio as trevas. Quem cria as trevas é Deus, meu amado. Diz a palavra do Senhor. E crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Não é diabo nenhum, não é Satanás nenhum. Aqui está dizendo que é ele que faz todas essas coisas. Ou eu estou mentindo? Ou aqui não é a palavra de Deus? Ou a palavra de Deus aqui foi escrita errada? Na minha Bíblia está mostrando diferente? Será que a minha Bíblia é diferente da dos outros mais? Aí as pessoas que não meditam na palavra de Deus dizem assim, mas Deus pode fazer isso? Claro que pode. Ele é Deus. Ele faz o que ele quer, meu amado. Ele é o Criador e nós criaturas. Qual criatura poderá questionar com o Criador dizendo, por que me fizeste assim? Por que me fizeste tão bom? Por que me fizeste tão mal? É uma criatura que foi formada pelo Criador e pode agora questionar com o seu Criador. Se ele é o Criador de todas as coisas. Ele faz da maneira que ele quer, o momento que ele quiser. E não há quem possa questionar ou dar indicação a ele. Jesus não precisa de receita para fazer o que ele quer, não. Ele é o oleiro e nós somos o vaso. Ele pode fazer vaso de honra e vaso de desonra, ou não? Ou todos os vasos que ele faz são vasos bons? Não. A própria palavra dele diz que ele pode fazer vaso de honra e vaso de desonra. Tá. Ah, mas o meu pai vive na igreja, vive adorando a Deus, mas tem um filho que mata. Meu Deus, logo o filho de fulano. E quem vai questionar isso, meu amado? Quem vai questionar com o goleiro? Qual é o vaso que pode dizer assim, eu não posso ser feito dessa forma? Não. Deus faz, Deus desfaz o que ele quiser e como ele quer. Amém? Está entendendo até aí? Vamos lá no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 6 e 7. Olha o que é que diz lá. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Por que filho há quem o pai não corrija? Não é verdade? A gente faz o erro e Deus corrige. Não é porque você fez alguma coisa errada e agora está sofrendo, está padecendo, está pagando, como fala por aí, né, a linguagem dos outros, pagando o preço, que diz assim, ah, é o diabo está furioso. Não, aqui o que é que Deus está falando aqui, meu amado? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. É Ele que corrige, é Ele que disciplina, é Ele que açoita. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Por que filho há a quem o pai não corrija? Mas não significa que você está passando por alguma coisa nessa vida que seja o diabo furioso contigo. É porque você é do diabo e o diabo vai te matar e o diabo vai te pegar. Não, senhor. A Bíblia diz aqui. Você acabou de ouvir que é Deus que faz todas essas coisas, seja ruim ou boa. No momento que você tem um filho,
No momento que ele está te agradando, no momento que ele está fazendo as coisas como você quer, está te obedecendo, o pai dá carinho, o pai dá abraço. Mas se o filho faz uma coisa errada, você como pai, vai ficar alisando a cabeça dele? Vai ficar... você até protege de alguém de fora bater nele. Mas você como um pai quer o seu filho educado, quer o seu filho andando nos caminhos certos, você vai dar uma chicotada, não vai? Então Deus não é diferente, meu amado. Ainda aparece uns engraçados dizendo que Satanás destruiu Jó. Mas olha como está escrito lá no livro de Jó, capítulo 1 e versículo 16. Olha o que é que diz lá. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu. Fogo de quem? Foi fogo do diabo? Foi para destruir Jó? Para atormentar Jó? Olha o que foi aqui. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus. Se fala aqui, fogo de Deus caiu do céu. Não foi nada que o diabo chegou e aprontou e fez. Aqui. Caiu fogo de Deus, caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Né? Se eu fosse corrigir aqui alguma coisa da Bíblia, eu até tiraria isso aqui. Só eu escapei. E escapou nada. Deus disse que da mão dele. Deus disse que da mão dele ninguém escapa. Se ele ainda teve essa oportunidade de chegar até trazer essas boas novas, foi porque Deus permitiu. Mas que ele escapou do fogo? Escapou nada. Escapou não. Deus permitiu que ele chegasse. Porque Deus já falou aqui. Falou ou não falou? Que da mão dele ninguém escapa. Da mão de Deus ninguém escapa. Jó capítulo 6, versículo 4. Diz assim: porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim. As flechas de quem? Do Todo-Poderoso estão em mim. E o seu ardente veneno o bebe o meu espírito. O terror de Deus se armam contra mim. O terror de Deus se arma contra mim. Jó 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Né? Ele já fez essa benevolência. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os quantos dantes o conheceram e comeram com ele pão em sua casa e se condoeram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. É engraçado, olha. De todo o mal que o Senhor lhe teria enviado. Foi o diabo, meu amado? Foi o diabo que enviou? Não, aqui é a Bíblia. É a Bíblia que está escrita. Eu não estou falando aqui de mim, não. Estou lendo a Bíblia. Amém? Todo o mal que o Senhor... Ou foi todo o mal que o diabo enviou? Não. Foi todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e cada um pendente de ouro. Amém? Está dando para entender até aí? Então vamos parar com essa ideia. Tem gente que sai de casa. Se chegar na frente de casa e levar uma topada, ou tiver uma casca de banana na porta e ele escorregar, o diabo está furioso. Olha onde o diabo jogou aqui uma casca de banana para eu escorregar e cair. Gente, isso é meninice. Não está mais tempo disso. Está tempo de crescer na graça e no conhecimento. Vamos meditar a palavra, vamos meditar o que lê. Jó capítulo 5, versículo 17. E eu estou lendo bastante versículo, porque tem uns engraçadinhos por aí, das igrejas evangélicas, principalmente, que quando lê um versículo, sabe o que é que diz? Isso é um versículo isolado. Meu amado, pelo que eu conheço, pelo pouquinho, que eu não tenho quase leitura não,
Eu não sou formado, eu não sou teólogo, eu não sou doutores da teologia. Mas pelo pouquinho que eu entendo, isolado é quando é um só. Se você se prende dentro da sua casa, fecha as portas e fica sozinho, você está sendo uma pessoa isolada. No momento que você se junta com 2 ou 3, você já não está mais isolado. É igual o versículo da palavra de Deus. Isolado quando é um versículo só. Se tiver mais de 1, mais de 2, mais de 3, já não é mais isolado. E aqui já deu para perceber que não é um versículo isolado que eu estou lendo, porque eu já li já vários versículos e continuo lendo mais versículos para que os amados possam entender. Então está aqui, Jó capítulo 5, versículo 17. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Vamos lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, que diz: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau, da parte de quem? Da parte do Senhor. E assombrava um espírito mau, da parte do Senhor. É da parte do diabo? Não, da parte do Senhor. Versículo 15. Então os criados de Saul lhe disseram: Eis que agora um espírito mau, da parte de quem? Da parte do Senhor te assombra. Está dando para entender? Que é Deus que faz o bem, mas permite o mal. Da parte do Senhor. 16, versículo 16. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que estão em tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Falou com o espírito aqui, falou em 3 vezes aqui, que o espírito mau era da parte de quem? Da parte do Senhor. Vamos em Romanos capítulo 9. Que diremos, pois? Que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. 15. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Meu amado, se uma pessoa cair nas mãos do Deus poderoso, é como ele já falou: ninguém escapa da minha mão. Aqui no versículo 9, capítulo 9, aliás, de Romanos, versículo 14, já está dizendo aqui: que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois, diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ele terá misericórdia de quem ele tiver misericórdia. Se uma pessoa cair nas mãos de Deus, pode ser seu filho, pode ser sua esposa, pode ser seu esposo, pode ser quem quer que seja a pessoa que você mais ama nesse mundo, mas se cair na mão de Deus, não é apenas uma oração tua. Você pode orar, você pode jejuar, você pode fazer o que você bem quiser, achando que Deus vai compadecer daquilo. Não. Está na mão de Deus. É na hora que Deus quer, é na hora que Deus quiser, e que Deus vê que ele compadecer daquela pessoa. Ele que compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. 16. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Não depende de mim nem de você, né? Quantas pessoas não acham que aquele irmão passou por isso, passou por aquilo, estava com enfermidade, eu orei, Deus curou. Gente, sabe o que é isso? Isso aí alimenta muito o ego, né? Alimenta muito o ego, principalmente o ego das lideranças, das igrejas. Gosta quando uma pessoa está ali sofrendo, aí vai, leva lá, vamos orar. Se o pastor fulano orar, ele vai ficar bom. Não, senhor.
Se for de Deus ter misericórdia dessa pessoa, se for para Deus curar, se for para Deus fazer qualquer tipo de libertação para essa pessoa, é você mesmo em casa, você ora e Deus liberta, porque Deus compadece aquela pessoa. Mas ele diz aqui que não depende de quem corre, mas de Deus. Não depende de quem corre, não depende desses que diz aí que vai monte, que desce monte, que busca, isso nem existe mais. Na igreja, nesse tempo da nova aliança, não existe esse negócio de buscar Deus em monte, buscar Deus aonde? Se Deus vive dentro de você, né? Então, porque diz, versículo 17, diz assim, porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja pronunciado em toda a terra. Né? Esse versículo aqui fala uma coisa muito séria de Faraó, que muitos dizem, mas Faraó era um homem de coração duro. Mas sabe por que Faraó era um homem de coração duro? Porque Deus permitiu que ele naquele momento fosse um homem de coração duro. Ele diz aqui, gente, aqui, porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei. Foi Deus que levantou Faraó, não foi ninguém não, foi Deus que levantou Faraó, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Faraó naquele momento ele não estava sendo de coração duro porque queria não, ele estava até sendo vítima do Senhor, ele estava de coração duro porque o Senhor permitiu, o Senhor quem fez que ele estivesse de coração duro, para que o nome dele fosse anunciado em toda a terra. Êxodo capítulo 10, versículo 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó. É isso aí que eu falei. Foi o Senhor que endureceu o coração de Faraó. Olha aqui, ó. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Não foi simplesmente Faraó, não. Lá vem o Senhor, eu não deixo os filhos de Israel sair daqui. Não, Senhor. Aqui diz que foi o Senhor que endureceu o coração dele, para que Deus pudesse ali mostrar o seu poder. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 28. Diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lo manifestou. Versículo 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendam e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, pela que eles fiquem inescrutáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Versículo 23. E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Versículo 24. Pelo que também Deus os entregou à consciência do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Dá uma paradinha aqui. O camarada, às vezes, está na imundícia, né? E as pessoas dizem assim, olha para ele. Mas olha o diabo como usa aquela pessoa. O diabo é na vida daquela pessoa. Mas aqui está falando o quê? Pelo que também Deus os entregou à consciência do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram
e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. E o que é feito hoje? É verdade ou não é? Se dão mais glória, honra à criatura do que o Criador ou não? Meu amigo, você chega numa igreja evangélica, se dizer assim, Jesus está aqui, pouca gente dá glória. Mas se dizer assim, é um anjo, eu vi um anjo passando, vira festa, dão cambalhotas por cima da cabeça. E o nome do Senhor lá para trás. Tem cristão hoje dizendo que está servindo a Deus, que não estão nem aí para Jesus. Tem mais medo do diabo do que temor a Deus. Se acontece qualquer coisa, foi o diabo, foi Satanás. Não faço isso porque o diabo me pega, não faço isso porque o diabo me persegue. E está nem aí para Jesus. A Bíblia diz que é muitos louvando e adorando a Deus da boca para fora, mas o coração longe dele. Muito longe. Versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Né? Só para lembrar, permitido por Deus, né? Aqui de pelo que Deus o abandonou. As paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Versículo 27. E, semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Versículo 28. E, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Deus entregou para fazerem coisas que não convêm. Está entendendo aqui agora? Que as coisas ruins ou boas que acontecem é permissão de Deus? É permissão de Deus, meu amado. Mas essa mortandade que existe aí. Meu amado, num acampamento, numa batalha lá em Silos, quantas mil pessoas o Senhor matou ali? Muitas mil pessoas, né? Ou não é? Então você não pode. Tem gente que vive com esse medo. Porque eu errei. Porque o diabo me pegou. Porque o diabo fez eu pecar. Porque o diabo fez isso. Porque o diabo fez aquilo. E o nome de Deus poucos pronunciam. Mas Deus já disse aqui. Não é? Então, para terminar, eu quero apenas repetir o primeiro versículo de onde eu iniciei, para ficar bem fixado na mente de cada um de vocês. Primeiro, eu quero que vocês entendam. Eu estou lendo o que está escrito na Bíblia Sagrada. Se vocês não acreditam na Bíblia, muito bem, aí é com vocês mesmos. Mas eu estou lendo o que está na Bíblia. O que é que pode encontrar a verdade a não ser a própria verdade? Olha aqui, Deuteronômio 32, versículo 39. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Amém? Fica com Deus. Tenha um bom final de sábado. Uma boa tarde para todos. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Amém? Um forte abraço.